Cristo, celebrai, canta. Celebrai a Cristo, celebrai, ressuscitou, ressuscitou, ressuscitou. Ele vive para sempre. Vamos celebrar, hey, vamos celebrar, uou, vamos celebrar. Ressuscitou o meu Senhor. Bom dia, irmãos. Como é bom vermos as famílias da igreja louvando ao Senhor. Na quarta-feira nós vimos a família do irmão Joneir e Elisete. Agora pela manhã a família do Rony e da Cristiane. E hoje nós vamos separar um tempo de reflexão sobre família. Pensei em fazer isso, já que esse é o mês de maio e nós não tivemos a EBD e o culto da família. E nós vamos ter então hoje, irmãos, na nossa reflexão bíblica, uma reflexão sobre família, uma continuação de um estudo bíblico que temos feito na igreja uma vez a cada trimestre, um domingo pela manhã. Você que não é membro da igreja, nós temos por praxe separar um domingo a cada 3 meses de manhã, e nós nos reunimos a partir das 8 horas da manhã, tomando café da manhã juntos lá, os membros da igreja. Depois nos reunimos também em classes, só pensando questões a respeito de família. O assunto desse domingo pela manhã é família. Então as mulheres se reúnem, os homens também se reúnem separadamente e nós conversamos sobre família nesse momento de EBD da família. E depois nos reunimos no culto, todos juntos na igreja, todas as famílias reunidas, para então continuarmos essa reflexão, agora então em culto junto, mas culto familiar, a respeito de família. Nós temos feito um estudo bíblico ao longo já de um tempo e hoje, se Deus quiser, vamos continuar com esse estudo bíblico. Quero fazer com os irmãos uma oração inicial. Então, feche os seus olhos ou eleve seus pensamentos ao Senhor e ore ao Senhor juntamente comigo. Pai, muito obrigado por essa manhã de domingo. Muito obrigado porque Tu tens nos dado esse tempo de cultuarmos juntos, mesmo em nossas casas, ó Pai. Obrigado porque o louvor a Ti não tem falhado. Obrigado porque o Teu Santo Espírito nos une num único propósito de glorificar o Teu santo e bendito nome. Nos abençoe, ó Pai, nessa manhã em que estaremos rendendo louvores a Ti, refletindo sobre família, ó Pai. Ajuda-nos, ó Senhor, a cumprir plenamente o Teu propósito que Tu tens para nós durante esse culto que vamos oferecer a Ti. Abençoe cada um lá no seu lar e que esse tempo seja um tempo de qualidade, um tempo de dedicação exclusiva ao Teu louvor, a Tua honra e a Tua glória. Em nome de Jesus, amém. Vamos cantar, irmãos, o hino 14 do nosso cantor cristão, Ao Deus de Abraão, louvai. Vamos juntos louvar ao Senhor através desse cântico. Ao Deus de Abraão, louvai, louvais tu, céu, Senhor, eterno e poderoso Pai e Deus já
gostaria de orar pela vida dos aniversariantes da nossa igreja. Nós tivemos dois aniversários. Um eu vou lembrar porque domingo passado, quando chegou até nós a informação de que essa irmã tinha feito aniversário, já tinha gravado o culto da manhã. Mas nós vamos lembrar também, nessa manhã, de orar pela irmã Marinete, que aniversariou no dia 16 de maio, e vamos também lembrar de orar pela irmã Márcia, que aniversariou no dia 18. Então vamos orar por essas duas irmãs que aniversariaram, e também vamos orar por aqueles irmãos que têm se mantido fiéis na entrega dos seus dízimos e das suas ofertas. No culto da noite eu vou informar com maior segurança qual foi o total de ofertas enviadas para a campanha de missões mundiais. Ok, irmãos? Mas nós enviamos uma oferta, graças a Deus por isso. Eu também quero orar ao Senhor agradecendo pela vida daqueles irmãos que não somente entregaram os seus dízimos e as suas ofertas de forma geral, mas também ofertaram para campanhas de missões mundiais. Então, ore junto comigo nesse momento também. Deus bendito, colocamos diante de Ti a vida das irmãs Marinete e Márcia. Obrigado, ó Pai, porque essas irmãs celebraram mais um ano de vida aqui na Terra. E que esse novo ano que se iniciou na vida dessas irmãs seja também repleto de bênçãos e que elas estejam a cada segundo debaixo do seu cuidado especial. Ó Pai, Tu és um Deus amoroso, um Deus que nos vê, que nos conhece, um Deus que está perto, um Deus que cuida de nós. E eu peço, ó Pai, que essa Tua bênção, que a Tua mão provedora esteja sobre a vida dessas irmãs, ó Pai. Também, ó Deus, eu quero Te agradecer pela vida daqueles irmãos e amigos que têm dedicado os seus dízimos e as suas ofertas. Mesmo algumas pessoas não sendo membros da igreja, mesmo assim elas ofertam para que a obra do Senhor continue, para o sustento da Tua causa nessa igreja que se reúne no bairro em Nova Suíça, ó Pai. Obrigado por essas vidas, ó Pai. Obrigado pelo reconhecimento que elas têm de que tudo vem de Ti, da Tua graça, da Tua bênção sobre as vidas delas, ó Pai. Obrigado pela gratidão manifestada nesses corações e também pelo compromisso e interesse em que a Tua obra continue e permaneça. Senhor Jesus, tome essas vidas em Tuas mãos. Também quero Te agradecer por aqueles irmãos que ofertaram para a campanha de missões mundiais, para o sustento da obra da pregação do Evangelho no mundo. Obrigado, Deus. Obrigado por essas vidas. E obrigado, Deus, também pelo privilégio que a Tua igreja teve de participar dessa campanha de missões mundiais. Obrigado pela vida da irmã Charliene, que antes da pandemia, antes do isolamento, ela nos abençoou com a abertura da campanha de missões mundiais. Tome essa vida também em Tuas mãos e continue, ó Deus, dando coragem, entusiasmo a essa irmã para continuar esse bendito trabalho de mover o coração da igreja para a obra missionária. Ó Deus, nós Te louvamos e Te bendizemos em todo o tempo. Em nome de Jesus, amém. Continuando o nosso culto, irmãos, vamos louvar ao Senhor com um cântico que diz Luz das Nações. O tema desse cântico é Vim para adorar-te. E esse é o motivo que nos faz nos reunir em culto ao Senhor. Vamos louvar ao Senhor. Luz das nações, que dissipa as trevas, abre os meus olhos pra ver. Lindo Tu és em
dias pra ti, vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te: és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Luz das nações, luz das nações, que dissipa as trevas, abre os meus olhos na ver. Lindo tu és, eu só quero adorar-te, dar os meus dias pra ti, vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te: és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Rei sobre todos, tu és exaltado, entronizado nos céus. Humildemente vieste à terra e se entregou por amor. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te: és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Não saberei quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Não saberei quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te: és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Vamos então, irmãos, começar o nosso estudo bíblico dessa manhã. Nós estamos estudando sobre o papel da mulher no lar, qual o papel que ela tem, e nós vimos já no último encontro a questão da submissão da esposa no casamento. Irmãos, nós apresentamos algumas razões, você tem aí na sua tela, e também os fundamentos bíblicos para essa submissão da esposa. Eu quero dizer de imediato que aqui não se refere à inferioridade da esposa, mas ao papel que ela deve cumprir. O marido tem um papel, a esposa tem um papel, o filho ou os filhos têm o seu papel respectivo. Deus fez dessa forma para criar uma harmonia no lar. Deus sabe, irmãos. A sabedoria de Deus fez com que ele criasse o lar
para funcionar dessa maneira. Por isso que existem instruções bíblicas sobre o funcionamento da família, os papéis de cada um na família. Quando esses papéis são cumpridos de forma bíblica, então a família ela vai funcionar de forma harmônica e vai realmente ser feliz. Do contrário ao que alguns dizem, tanto no meio da psicologia quanto no meio da pedagogia, se for ao contrário, essa família será disfuncional. É lógico que o conceito bíblico de disfuncionalidade da família é diferente do conceito bíblico de disfuncionalidade de acordo com esses ramos da psicologia e da pedagogia. O conceito bíblico de disfuncionalidade está justamente no fato em que um quer cumprir o papel do outro. A esposa quer tomar o lugar do marido e às vezes o marido, em vez de se colocar na posição de líder do lar, se coloca numa posição de submissão à esposa, às vezes os filhos que mandam em casa. Então esse ambiente desarmônico leva à infelicidade da família. Por isso que a Bíblia nos traz instruções tão claras. E nós temos algumas razões bíblicas para a mulher se sujeitar. A primeira razão que você vai encontrar aí é a razão devocional. Paulo nos orienta lá em Efésios capítulo 5 que a mulher deve se submeter ao marido como ao Senhor. Isso é uma questão devocional. Ela faz isso em obediência a Cristo, em obediência a Deus. É uma mulher que, através de uma vida piedosa, ela obedece, ela se coloca, melhor dizendo, numa posição de sujeição ao seu marido. Isso também faz parte da vida piedosa dessa esposa. Por isso que a razão devocional é uma razão importante na submissão da esposa ao marido. A segunda razão é a razão teológica, que é uma razão que, a meu ver, ela é muito forte. A razão teológica que Paulo também apresenta lá em Efésios capítulo 5 é que, da mesma forma como a igreja deve estar submissa a Cristo, já que Cristo é o cabeça da igreja, a mulher deve estar submissa ao seu marido, sendo o marido o cabeça da mulher. Essa é a razão teológica que Paulo nos afirma. Teologicamente, Paulo está dizendo o seguinte, que a mulher deve estar submissa ao seu marido porque a igreja está submissa a Cristo. Ele usa essa figura bem clara para demonstrar a importância e a necessidade da mulher ser obediente nesse princípio bíblico. Também nós já vimos no encontro passado os fundamentos bíblicos para o conceito de submissão. O primeiro fundamento bíblico é o fundamento da criação. O homem foi feito primeiro, depois a mulher. Deus fez essa ordem, Deus agiu de acordo dessa ordem, Deus criou nessa ordem justamente para dar um indicativo de que o homem seria então o líder num relacionamento conjugal que viria mais tarde. Lembrem-se que Deus criou o primeiro homem, deu algumas ordens, alguns mandatos para esse homem. Depois, então, fez a mulher, e Deus criou a mulher para ser a ajudadora idônea do homem no cumprimento das ordens, dos mandatos que Deus tinha dado a esse homem. Da mesma forma, a mulher deve ser uma ajudadora do marido no cumprimento da ordem dele ser o líder do lar. A mulher precisa ajudar o seu marido no exercício dessa função de liderança. Então, o primeiro fundamento é o fundamento da criação. O segundo fundamento que nós encontramos também, irmãos,
nos escritos de Paulo é o fundamento da queda. Observe que a mulher caiu primeiro e depois o homem, e Paulo não deixa isso passar despercebido. Primeiro a mulher caiu e depois o homem. Então, isso precisa ser muito claro. É lógico que essa mulher, na realidade, e a gente vê isso em Gênesis capítulo 3, que ela caiu tentando subverter a ordem da criação, tomar o papel do homem. Tanto é que ela caiu e depois ofereceu aquele fruto para que o homem comesse. Ela tomou a iniciativa nessa situação, mostrando aí uma subversão da ordem de liderança que deveria haver desde o princípio. Também, como consequência da queda, Deus disse lá também no capítulo 3 que a mulher deveria estar submissa ao marido. E a sua vontade deveria estar de acordo com a vontade do marido. Ok? É uma questão de submissão. Ao marido caberia dominar a mulher. Dominar no seguinte sentido, irmãos. Infelizmente, depois da queda, a tendência da mulher e o coração da mulher ia ser voltado para, de acordo com o desejo de domínio. Isso é claro. Se não há uma consciência da mulher no cumprimento desse papel, ela vai querer sim dominar a relação conjugal. Isso é óbvio, a gente vê isso a todo tempo. Se a mulher não tem esse tipo de consciência, irmãos, ela vai querer sim tomar o papel de liderança do marido do lar. E Deus disse, olha, por causa do pecado, o marido vai ter que realmente se colocar numa posição de liderança e ajudar também a mulher a entender a importância da sua submissão nesse relacionamento familiar. Submissão ao marido, não submissão a outros homens, submissão ao marido no casamento. Eu me lembro que alguns anos atrás, numa entrevista de uma ex-miss, aliás, dos Estados Unidos, perguntaram quem era o líder na casa dela. E isso causou muito espanto, que ela disse, o líder no meu lar é o meu marido. Não, mas quem é que manda lá? Quem manda lá é o meu marido. A compreensão que ela tinha da importância do seu papel como ajudadora em submissão à liderança do marido, isso espantou uma nação que antes era muito cristianizada, e ela era uma nação que cumpria bem, buscava bem se orientar através dos princípios bíblicos, mas que abandonou essa escolha da vontade divina e agora é uma nação que está afastada de Deus. Então, irmãos, nós vimos aí as razões da submissão e também os fundamentos da submissão. Então, vamos entrar nesse tema de hoje ainda, que é a submissão da esposa 2. Você tem aí nessa outra tela aí. Uma das acusações feitas à igreja cristã pelo movimento feminista que ganhou muita força nesse século XX é que o cristianismo é um dos maiores responsáveis pela desvalorização, opressão e desumanização da mulher ao longo da história. E quando você começa a estudar os princípios bíblicos de forma mais profunda, você vai ver que não é bem isso que acontece ali. O apóstolo Paulo, então, irmãos, é o maior réu
as feministas, elas odeiam essa figura do apóstolo Paulo simplesmente por causa disso que eu falei, dessas razões e desses princípios que Paulo aponta nas suas cartas para a submissão feminina. E aí você acompanha aí. Em alguns meios evangélicos, os cristãos tendem a interpretar Paulo culturalmente cada vez que, em seus escritos, o apóstolo parece inferiorizar a mulher em relação ao homem. Então, para fugir do cumprimento, do exercício, da prática dessa orientação bíblica da submissão da mulher ao seu marido, muitos teólogos, muitos pastores, estudiosos da Bíblia querem interpretar Paulo, os ensinamentos de Paulo, de forma cultural. Isso foi para aquela cultura. Irmãos, observe bem, os princípios bíblicos são aculturais e atemporais. Eles se aplicam em qualquer cultura e em qualquer tempo. Tanto é que Paulo ele faz referência à criação antes de haver qualquer cultura. Aliás, se você observar bem, ali no início, Deus está estabelecendo uma cultura antes do pecado, uma cultura no relacionamento conjugal, da liderança do marido e da mulher. Essa cultura bíblica baseada em princípios bíblicos eternos, elas precisam prevalecer sobre qualquer outro tipo de cultura, irmãos. Entendem bem isso? Então, se Paulo, acompanha aí por favor, se Paulo estivesse vivo hoje, não escreveria as mesmas coisas de acordo com essas pessoas. Por isso, elas dizem que devemos interpretar Paulo à luz do seu contexto, mas isso tem alguns problemas. Essas ideias que não são bíblicas, são ideias humanas. Então, o primeiro problema dessa concepção o problema desse tipo de interpretação acompanhe por favor, sem qualquer prova ou evidência conclusiva da filosofia ou da história, insiste que ninguém pode extrapolar o condicionamento cultural, linguístico e social em que nasceu e foi criado, a ponto de poder perceber e expressar verdades e conceitos que vão além dos limites de sua cultura, raça, tribo, aldeia ou língua. Deixe-me tentar explicar isso. As pessoas que têm esse tipo de mentalidade, dizendo que os escritos de Paulo são culturais, eles apresentam um primeiro problema, um primeiro erro. Eles não entendem que uma pessoa pode extrapolar os princípios culturais da sua época. Aquelas leis culturais que havia naquele tempo, naquele grupo social em que ela estava vivendo, ou então que ela está vivendo. Irmãos, é possível alguém sim extrapolar o condicionamento cultural, linguístico, social em que foi criado, em que foi em que viveu, passou a sua vida. Quantos casos nós temos assim, desse tipo? Quantas pessoas estiveram muito além da cultura do seu tempo? Estou entendendo isso, irmãos? Quantos exemplos nós temos na história da humanidade? Eu me lembro de uma pessoa um grande líder que foi Gandhi, quando a Inglaterra dominava a Índia.
e era uma cultura, sim, de violência. Havia violência por parte da dominação, mas também havia uma violência por parte dos dominados que queriam se libertar do domínio inglês. Aí chegou Gandhi, ele foi supracultural, aliás, foi supercultural, ele foi além da cultura. E em vez dele propor, dele agir e de ensinar de acordo com a cultura de violência em que eles viviam, ao contrário, ele ensinou a cultura da não violência, a prática da não violência, o homem que superou o condicionamento cultural da sua época. E nós teríamos aqui, você deve lembrar, e eu também me lembro, de muitos exemplos da história nesse sentido. Então, essas pessoas que dizem que os princípios bíblicos de Paulo devem ser interpretados de acordo com a cultura, elas não consideram a possibilidade de alguém agir e ensinar além daquilo que a sua cultura da época, ou cultura em que viveu, que foi criado, ensina ou ensinava. Estão entendendo, irmãos? Então, são pessoas que podem se libertar da limitação da sua cultura, ok? Um outro problema que você também pode acompanhar aí na sua tela, acompanhe aí, por favor, a leitura. Para ser coerentes, os defensores dessa interpretação terão de sustentar que não somente o ensinamento de Paulo sobre as mulheres, mas também toda a sua pregação foi condicionada pelas categorias e pela cosmovisão de sua época, de modo que nada do que ele escreveu tem importância para o mundo de hoje. É um erro muito comum. Peraí, se o que Paulo ensinou sobre a submissão foi de acordo com a cultura da época, então precisamos obrigatoriamente considerar que tudo mais que Paulo ensinou também foi condicionado à cultura da sua época. Com isso, vamos relativizar tudo. O que ele ensinou sobre igreja, o corpo de Cristo, o que ele ensinou sobre culto, o que ele ensinou sobre ministério pastoral, o que ele ensinou sobre ceia do Senhor, o que ele ensinou sobre batismo, o que ele ensinou sobre justificação pela fé, sobre o sacrifício propiciatório de Cristo, sobre o trabalho do Espírito Santo nos nossos tempos e tantas outras coisas. Então, precisamos relativizar isso também. Irmãos, nós não estou dizendo que nós não devamos usar a compreensão que nós temos da cultura da época para entendermos aquilo que Paulo queria dizer para aquele leitor inicial das suas cartas. Não é isso. Mas o que eu quero dizer é que Paulo deixou, sim, princípios bíblicos importantes nesses seus escritos, de acordo com uma compreensão bíblica correta, levando até mesmo em conta a relação que ele tinha com a cultura, mas nesses seus ensinos ele deixou princípios bíblicos que vão continuar, que eram princípios bíblicos relativos àquele povo daquela época, aplicados àquela situação da época, mas também princípios bíblicos que perduram até os dias de hoje e perdurarão até a volta de Cristo. Então, irmãos, esse é um erro muito comum. Por que tem
tanto pecado tolerado nas igrejas evangélicas nos dias de hoje. É devido a algumas pessoas que estão relativizando os princípios bíblicos, aquilo que a Bíblia ensina. Então, como era para aquela época, eu não preciso ter meu corpo casto. Então, eu posso ter um relacionamento sexual antes do casamento. Como era para aquela época, então eu posso me divorciar. Então, o divórcio é aceitável, porque a cultura da época hoje diz que é aceitável. Como os princípios bíblicos eram para aquela época, então o aborto é aceitável. Então, o aborto, cada um pode ter direito a abortar, não é? Eu posso abrir mão de uma vivência eclesiástica, porque o que Paulo ensinou para a igreja para aquela época, não é para a igreja de hoje. Conforme muitos irmãos, muitas pessoas acham que é possível viver um cristianismo sem Cristo e sem uma prática de fé em uma igreja evangélica, que é algo que a Bíblia é tremendamente contrária. Irmãos, isso é muito sério, irmãos. Então, quando eu estou falando sobre submissão aqui da mulher ao seu marido, eu estou falando de coisas muito maiores, porque por trás disso há sim uma relativização de princípios bíblicos. Por isso que nós temos hoje no nosso país milhões de evangélicos, mas isso não faz diferença alguma na nossa sociedade. A nossa sociedade continua corrompida pelo seu pecado, a nossa sociedade continua escolhendo o erro, e nós temos visto o pecado e práticas pervertidas tomando conta da consciência, tomando conta dos nossos lares. Então o assunto é muito mais sério do que simplesmente uma submissão bíblica da mulher ao seu marido. Quando nós relativizamos coisas, algumas coisas, nós acabamos relativizando as outras coisas também. Então, fazendo algumas considerações preliminares, por gentileza, acompanhe aí na tela. Primeira consideração aí. A igreja é e sempre será submissa a Cristo. Não somente na época apostólica patriarcal, ou em regiões e culturas machistas, mas em todas as épocas e áreas do mundo. Irmão, uma igreja que não é submissa a Cristo. E lembre-se que nós vimos uma das razões da mulher ser submissa ao seu marido é uma razão teológica. O que Paulo disse é o seguinte: da mesma forma como a igreja deve ser submissa a Cristo, a esposa deve ser submissa ao seu marido. Então, se uma igreja é e sempre será submissa a Cristo, então, se esse princípio persiste e persistirá, o mesmo princípio em relação à submissão da esposa ao marido também vai persistir e persistirá. Se Paulo cria essa relação igreja, Jesus, mulher e marido, se a primeira relação permanece e permanecerá, a segunda relação também permanece e permanecerá. A palavra de Deus, ela não se perde ao longo do tempo. Uma segunda consideração importante, Paulo fala primeiramente a casais crentes. Logicamente, o que ele ensina acerca da posição da mulher é válido também para as mulheres cristãs casadas
com homens descrentes. Irmãos, isso é muito interessante. Logicamente que casais crentes vão entender melhor a relação entre Cristo e sua igreja. E com isso, entenderão melhor a relação entre a esposa e o seu marido, em termos de submissão. Essa mulher crente, ela aceita a analogia que Cristo faz, como a igreja está submissa a Cristo, e ela aceita essa analogia que indica como ela deve ser submissa ao marido. Porém, nesse estado de casamento misto, né, irmãos? O casal não pode desfrutar inteligente e espiritualmente de todas as dimensões de relação entre o marido e a mulher. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: como que um marido não crente pode entender ou consegue entender a relação entre Cristo e sua igreja? Não consegue entender. Como que uma esposa não crente vai entender a relação entre Cristo e a sua igreja? De forma alguma ela vai entender isso. Por isso, há uma dificuldade, sim, no cumprimento desses princípios bíblicos no casamento chamado de misto, entre um crente e um não crente. Já pensou, e é por causa disso que eu não faço casamentos entre pessoas crentes com não crentes? Você já pensou um pastor, no momento lá de uma cerimônia de casamento, ele, à frente do casal, perguntar ao marido: você está disposto a amar a sua esposa assim como Cristo ama a sua igreja? Irmãos, olha a dificuldade. Ele possivelmente vai dizer sim, mas ele não consegue entender a dimensão desse amor de Jesus pela sua igreja. Ele não vai entender isso. Da mesma forma, imagine um pastor perguntando a uma mulher que não seja crente, evangélica, no momento de casamento também, perguntar: você está disposta a amar a se submeter ao seu marido, a amar sim ao seu marido, porque amor e submissão andam juntos? Isso está subentendido, mas amar e submeter-se ao seu marido, assim como Cristo se submete, assim como a igreja se submete a Cristo, que é o cabeça da igreja, ela pode até dizer sim, mas ela não vai entender que nível de submissão é essa, toda a dimensão dessa submissão. É muito difícil, é muito complicado para uma pessoa crente entender os princípios bíblicos relativos a essa submissão. Uma terceira consideração, irmãos, que eu quero trazer nessa manhã, é a analogia. Acompanhe, por favor, na sua tela. A analogia Cristo-Igreja torna-se um incentivo para os casais crentes estudarem as Escrituras, procurando aprofundar-se cada vez mais no mistério sublime dessa doutrina. Então, um casal crente que quer ter um relacionamento conjugal de acordo com a vontade de Deus, acaba se voltando mais para a palavra do Senhor. Conforme eles vão entendendo mais
que tipo de relacionamento, o que quer dizer, o que está envolvido no relacionamento entre Cristo e igreja, eles vão entendendo também o tipo de relacionamento, o que está envolvido no relacionamento marido e mulher, esposa com seu marido, o marido com a sua esposa. Nós estamos falando inicialmente sobre a submissão da mulher. Nós vamos falar em outra ocasião sobre o amor que o marido deve à sua esposa. Então, o casal crente, por entender a importância desse princípio bíblico, dessa relação Cristo com a igreja, e por entender como que isso afeta o relacionamento conjugal, eles vão procurar estudar mais a Bíblia, vão procurar se aprofundar mais nesse conceito, nos princípios que regem o relacionamento de Cristo com a sua igreja. E assim vão entender mais também os princípios que regem o relacionamento conjugal. Amém, irmãos? Até aqui, eu iria começar hoje com a relação entre Cristo e a igreja, que é um estudo fabuloso. Esse princípio, esse entendimento dessa relação entre Cristo e a igreja vai nos ajudar a entender melhor esse relacionamento entre o marido e a sua esposa. Mas eu vou deixar isso para a nossa próxima EBD e culto da família. Se Deus quiser, nós já estaremos reunidos. Se Deus quiser, esse isolamento isolamento social já terá encerrado. Então eu vou deixar para estudar essa relação entre Cristo e a igreja. Preciso fazer um estudo mais detalhado e vai demandar um bom tempo nesse estudo. Eu vou deixar para nosso próximo encontro. Se você que não é membro da Igreja Batista em Nova Suíça, é membro de outra igreja, ou não é membro de igreja nenhuma, você já está convidado para os nossos encontros, principalmente se você tem interesse em saber mais a respeito desse assunto de família, principalmente para esse domingo que nós teremos o nosso próximo encontro da EBD e culto da família. Nós temos um canal da igreja no YouTube. Por favor, você acesse esse canal e faça a sua inscrição, que você receberá os nossos cultos que serão gravados, e as informações desse encontro possivelmente estará num desses cultos. Mas também nós temos uma página no Facebook. Então, só você colocar lá Igreja Batista em Nova Suíça, e você pode curtir essa página e também nos acompanhar nessa página. As programações da igreja sempre são também divulgadas através dessa página. Então, quero convidá-lo também a nos acompanhar através dessa página do Facebook. Além disso, você sempre recebe nessa página diariamente alguma informação, algum estudo bíblico, alguma reflexão bíblica, algum vídeo interessante, alguma postagem que vai te ajudar na sua busca por Deus. Ok? Irmãos, eu vou orar agora, encerrando o nosso culto, e depois então eu tenho mais uma informação a dar. Deus bendito, muito obrigado, ó Pai, por esse tempo que estivemos juntos aqui, ó Deus, em culto. Obrigado, ó Deus, por essa reflexão, por esses ensinamentos bíblicos que tivemos, ó Pai. Obrigado porque o Teu Santo Espírito tem operado em nossos corações, tem iluminado as nossas mentes para entendermos o que a Tua Palavra tem a nos ensinar. Ó Deus, muito obrigado pelo tempo que passamos juntos aqui, ó Deus. Abençoe, ó Deus, cada casal,
cada família, em especial as esposas, para que possam entender biblicamente o que seja essa submissão e possam sim se colocar numa posição em sujeição ao seu marido, como ao Senhor, em cumprimento àquilo que a Bíblia nos ensina. Ó Deus, venha fazer essa obra também na vida dessas mulheres. Em nome de Jesus, amém. Quero convidá-los então para as 18 horas estarmos em culto ao Senhor. Então, separe esse tempo, se reúna com a sua família, cante junto, quando o cântico for orientado algum cântico ou algum hino, ore junto também quando isso acontecer. Lembrem-se de que esse também é um momento de culto, não é uma atividade, não é uma atração da televisão ou da internet como qualquer outra, mas sim um tempo sagrado de culto ao Senhor. Então separe esse culto para estar com a sua família ou sozinho, louvando a Deus e investindo um tempo de adoração ao Senhor. Que Deus te abençoe, que você tenha um restante de domingo feliz. E até a noite, se Deus quiser. Manancial, fonte de vida, de onde eu preciso e quero beber.